Neste episódio vamos falar sobre como eram as Amazonas, por que eram temidas no mundo antigo e onde procurar os túmulos dessas valentes guerreiras. Também vamos investigar se realmente as Amazonas queimavam um seio para que não as atrapalhasse em combate. Acredite ou não, mas as Amazonas não são um mito. Essas guerreiras antigas realmente existiram. E agora, nós vamos te mostrar. As fontes originais e os arqueólogos nos ajudarão. O que diziam os antigos gregos e romanos sobre as Amazonas? Um dos primeiros a mencioná-las foi o poeta grego Homero. Na epopeia, a Ilíada, é descrito como um grupo de mulheres guerreiras lutou, ao lado dos troianos. No entanto, Aquiles conseguiu matar a rainha das Amazonas, quebrando seu espírito e, obrigando-as a recuar. Entre os trabalhos de Hércules está a história do cinto de Hipólita, rainha das Amazonas. Este cinto foi dado a ela pelo deus da guerra, Ares. A tarefa do herói antigo era pegar o cinto e entregá-lo à filha do rei, Euristeu. Embora a rainha das Amazonas estivesse disposta a entregá-lo a Hércules sem derramamento de sangue, a deusa Hera interveio. Com enganos, ele obrigou as Amazonas a atacar o grupo de Hércules. Segundo a versão principal do mito, durante a batalha, a rainha morreu e Hércules obteve o cinto. Existem dezenas de mitos e suas variações semelhantes. Os antigos gregos, literalmente, eram fãs das histórias de luta entre os helenos e as Amazonas. Como nós somos, do confronto entre o Coringa e o Batman. A trama sobre as guerras com as Amazonas, ou Amazonomaquias, foi uma das mais populares na arte grega antiga. Por exemplo, uma parte do gigantesco friso do templo de Apolo, em Bazai, inclui todo um ciclo de Amazonas. Vamos observar de perto. Aqui vemos uma Amazona em pleno combate contra os gregos do grupo de Hércules, e esta outra, que luta pelos troianos, parece estar em apuros. Um grego a agarrou pelo cabelo. É mesmo? Esqueceu o capacete em casa. Aqui, temos uma cena trágica. Aquiles mata a Pentesileia, filha de Ares, e rainha das Amazonas. No entanto, ao ver Pentesileia caída e sem capacete, o governante de Hera se apaixona por ela. Que final tão triste! E pensar que teriam sido um casal lindo? Pelas obras de arte antigas que foram conservadas, podemos julgar a aparência das Amazonas. Na maioria, usavam túnicas curtas semelhantes aos quitones gregos. Às vezes, elas são representadas com trajes masculinos persas, que ajustavam suas figuras esbeltas. Frequentemente iam descalças ou usavam botins curtos. Na cabeça usavam um gorro em forma de capuz. Tudo isso seguia o estilo da moda escita. O erudito e escritor romano Plínio, o Velho, menciona a criação de estátuas de Amazonas para o templo de Ares. Deusa da casa, em Éfeso, competiam os grandes escultores de sua época. Esta honra não era casual. O poeta grego Calímaco escreveu que as Amazonas fundaram Éfeso, na atual Turquia, e ergueram uma estátua de Ares ao lado de um grande carvalho. Nas histórias relacionadas a Alexandre Magno, menciona-se seu encontro com a rainha das Amazonas, Thalestris. Em uma carta para sua mãe, Alexandre escreveu que as Amazonas eram mais altas que as mulheres comuns e se destacavam por sua beleza e saúde. Segundo os mitos, as Amazonas descendiam do deus da guerra, Ares, e da ninfa, Harmonia. Viviam no rio Termodonte, perto da cidade de Temisira, no que hoje é a Turquia. Segundo outra versão, habitavam nas costas de Meótida, ou seja, o mar de Azov. Para continuar sua linhagem, as Amazonas se casavam com estrangeiros. As crianças que nasciam eram entregues aos pais, enquanto as meninas eram criadas por elas mesmas. As Amazonas seguiam uma moda de acordo com seu estilo de vida. Usavam roupas leves para serem ágeis e usavam armas típicas dos escitas. O arco escita, machados de combate e escudos leves. A descrição mais completa sobre essas guerreiras foi deixada por Heródoto. Ele escreveu que a palavra Amazona significa sem peito. Segundo as lendas, queimavam o peito direito das meninas para que não atrapalhasse ao disparar o arco.
No entanto, nas representações que sobreviveram, as Amazonas não apresentam deformações físicas. Heródoto também descreveu que as Amazonas passavam a maior parte do ano montando a cavalo, disparavam flechas, lançavam javalis, cultivavam suas terras e cuidavam dos cavalos. As mais fortes caçavam a cavalo e se treinavam intensamente. Uma amazona só podia se casar depois de matar 3 inimigos. Algumas chegavam à velhice sendo solteiras porque não cumpriam com esse requisito. Durante a época, os enterros de mulheres com armas eram comuns no sul da Europa Oriental. Aproximadamente 10% das tumbas femininas pertenciam a guerreiras. Entre essas descobertas, há complexos ricos, pertencentes a rainhas citas. No entanto, a maioria das guerreiras pertencia à classe média. Os estudos antropológicos indicam que as Amazonas não eram diferentes do resto da população escita. A idade delas variava entre 16 e 60 anos, mas aproximadamente a metade eram mulheres jovens. A maioria das tumbas de guerreiras data do século V a metade do século IV a.C. Se uma parte significativa desses sepulcros foi encontrada nas estepes do Ponto Euxino e do Mar de Azov. Em 2017, os arqueólogos encontraram na Armênia a tumba de uma jovem de 20 anos. Foi enterrada há aproximadamente 2.500 anos. De acordo com o desenvolvimento de seus músculos, ela era arqueira e montava muito a cavalo. Em uma das batalhas, ela foi ferida no joelho, onde ficou alojada uma ponta de flecha. Na sua última batalha, ela recebeu 3 feridas, uma das quais quase a amputou a perna esquerda. Em 2019, na região de Voronezh, Rússia, arqueólogos escavaram um túmulo funerário que continha os esqueletos de 4 mulheres, 2 jovens, uma adolescente e uma dama, entre 45 e 50 anos. Na tumba foram encontradas pontas de flechas, peças de arreios de cavalos, lanças, facas e utensílios rituais. A testa da Amazonas Maior estava adornada com um adereço de placas de ouro decoradas com gravuras. Uma das mulheres foi enterrada na posição de cavaleiro para sublinhar sua pertença a uma casta guerreira. Os dados arqueológicos mostram que o armamento das Amazonas era bastante prático e adequado para seu estilo de vida. Orientado para a mobilidade e táticas rápidas de combate, as principais armas das Amazonas eram arcos e flechas. O arco era a ferramenta principal das guerreiras, pois lhes permitia atacar de maneira eficaz a longa distância. As descobertas arqueológicas confirmam a presença de conjuntos de flechas de diferentes tamanhos nas tumbas femininas. Suas pontas costumavam ser feitas de bronze ou ferro, de acordo com as tecnologias da época. Os conjuntos de flechas incluíam tanto variantes de combate, projetadas para perfurar defesas inimigas, quanto leves, utilizadas para a caça, lanças ou javelinas. As Amazonas costumavam usar armas arremessáveis, como lanças ou javelinas. Sua vantagem residia em sua versatilidade. Podiam ser usadas tanto para arremessos quanto em combates, corpo a corpo. As lanças encontradas nos enterramentos às vezes tinham pontas de ferro, o que as tornava mais destrutivas. Espadas. As espadas eram menos comuns, o que poderia ser devido às características táticas das Amazonas. Esse tipo de arma exigia contato próximo, enquanto as Amazonas, de acordo com seu estilo, preferiam manter a distância no combate. As espadas encontradas costumam ser curtas e de lâmina estreita, o que indica que eram leves e adequadas para uso a cavalo. Os escudos, leves, feitos de madeira e couro, também são frequentemente mencionados nas descrições de autores antigos. Eram compactos, confortáveis para a proteção a cavalo, não limitavam os movimentos e não eram usados para a proteção a cavalo. Eram fáceis de transportar. Armaduras e equipamento de proteção. As Amazonas quase não usavam armaduras pesadas. Isso se devia à sua estratégia de combate, onde a mobilidade e a velocidade eram essenciais. No entanto, fontes escritas, como mitos e epopeias, mencionam cintos de guerra que podiam ter tanto uma função ritual quanto de proteção. Nas escavações arqueológicas, esses cintos são encontrados muito raramente, o que gera dúvidas sobre seu uso real.
Além disso, os autores antigos costumavam romantizar as imagens das Amazonas, descrevendo seu armamento como mais luxuoso do que os achados arqueológicos demonstram. As descobertas reais indicam que as Amazonas preferiam armas eficazes e práticas, adequadas ao seu estilo de vida e estratégia militar. Como podem ver, pode-se afirmar com certeza que as Amazonas não são um mito. Ainda sabemos pouco sobre elas, mas não se pode negar o fato de sua existência